Você vai compreender nessa jornada com Deus, a gente tem ensinado isso aqui na igreja, você está crescendo para isso, de que a tua posição, a tua escolha vai fazer diferença numa vida que progride, que cresce, ou numa vida que fica parada e muitas vezes até regressão. Mas eu quero te dizer que Deus estabeleceu para que a nossa vida, ao longo dos anos, que a nossa jornada com Deus é longa, diga glória, ao longo dos anos nós possamos ver uma vida que cresce, uma vida que progride, uma vida que é estabelecida, uma vida abençoada, e o inferno não pode tirar isso de você. O que é mais incrível é que Deus não torce o nosso pescoço. Olhem para cá, Ele respeita a mim e a você. Ele propõe e eu tomo a decisão. Olha que coisa. Isso aqui é honrar a nossa vida, hein? Isso aqui é valorizar o ser humano. Gente, presta atenção, o que eu sou hoje e o que você é hoje, com tudo que envolve as nossas vidas, é o resultado daquilo que eu escolhi no passado. Nós estamos aqui às quintas-feiras, gastando algumas quintas-feiras para falar exatamente sobre vida de crescimento. Todo mundo deseja crescer, todo mundo deseja progredir, e esse também é o desejo de Deus. E eu tenho gastado aí pelo menos umas 2 quintas-feiras para mostrar que isso é bíblico, é um assunto bíblico, é um assunto que nós temos que ter entendimento, porque Deus ele já programou para a nossa vida um crescimento. E é claro que a programação dele é maravilhosa. Alguém quer duvidar dessa programação ou não? Só que nós precisamos enxergar isso de maneira bem clara, a nós nos posicionarmos da maneira certa para ver isso na prática, ok? Então, a possibilidade de nós andarmos com Deus e não vermos crescimento também é real, pelo simples fato que nós precisamos enxergar e nós precisamos nos posicionar em Deus. É isso que eu quero hoje dar um toque em você para entender que Deus ele trabalha na base daquilo que ele escreve. Ele trabalha debaixo da sua própria regra, que alguém diga aleluia. O homem é que gosta de ter as suas, está tudo certo, eu gosto de ter as minhas regras, mas se elas não batem, né? Se elas não estão de acordo, não estão em linha com as regras de Deus, não vai adiantar a minha vida. Porque Deus ele tem a sua maneira. Mas aqui Marcos capítulo 4, abra lá a sua Bíblia, nós estamos falando sobre o reino de Deus, e o reino de Deus é esse processo. Tudo que acontece na minha e na sua vida, acontece por causa do reino de Deus. É o poder dele, a presença, a manifestação de Deus na nossa vida, é o reino de Deus. E aqui diz, em Marcos capítulo 4, Jesus disse como é que o reino de Deus ele se assemelha no verso 30? Ele diz lá, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? De que maneira nós podemos mostrar isso figuradamente? E ele diz assim no verso 31, então o reino de Deus ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes. E no verso 32, mas uma vez semeada, essa semente morre. Não, essa semente o quê? Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Alguém está compreendendo que o processo de Deus é esse? Fazer crescer? Pastor, tudo que eu quero é ver a minha vida crescer, então deixa Deus colocar a mão na sua vida. Um amém aqui, outro amém aqui, outro amém ali. Olha aí, rapaz, nós temos que compreender, se Deus não colocar a mão na nossa vida, não cresceremos. Então, aqui fala sobre o reino de Deus, e o reino de Deus tem isso já, Deus estabeleceu isso, o processo dele na vida do homem é um processo de crescimento, e Deus é quem faz o crescimento. Eu comentei isso, eu quero que isso fique bem no teu coração, você não fica soprando a semente, ou dando um empurrãozinho nela para que ela cresça, porque intrinsecamente, dentro dela, ela tem que crescer, ela foi programada para crescer. Ninguém planta uma semente esperando não dar nada. Todo mundo quando planta uma semente já espera que aquilo cresça e aquilo dê frutos. Se naturalmente é assim, no espírito também é assim, mas eu preciso enxergar essa posição. Diga aleluia. Então a caminhada com Deus, gente, é uma caminhada de progresso.
A nossa caminhada, a igreja, ela precisa enxergar que andar verdadeiramente com Deus é ver os testemunhos do progresso na sua vida. Porque se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. É claro que você planta uma semente e não colhe amanhã, mas ela está fazendo um trabalho, ela está crescendo dentro da terra e daqui a pouco começa a sair, começa a crescer e dará frutos, diga aleluia. Sim, é a nossa vida, a verdadeira vida com Deus é uma vida de progresso, porque Deus estabeleceu isso. Ele tem prazer em te ver crescendo, diga aleluia. Não, passou para os lados, eu não quero não. Não, tudo bem, isso aí você dá um jeito, não pode crescer para os lados, está tudo certo, mas eu digo vida de crescimento, progresso. Deus é Ele é que é a mão do crescimento. Eu tenho a minha parte, você também, mas o crescimento vem de Deus. Tanto é verdade, há uma passagem aqui interessante, deixa eu ler, que eu ainda não li com você, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele quando estabeleceu a igreja de Corinto, ele ficou um tempo lá, segundo o livro de Atos, permaneceu 1 ano e 6 meses, mas apareceram outros homens também para liderar, ficar à frente, ajudarem no progresso, no crescimento da igreja, na edificação da igreja, e apareceu um homem chamado Apolo, um homem de Deus também, que também trabalhou um tempo lá, nessa igreja, e diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, abra lá a sua Bíblia, eu grifei isso aqui porque achei interessante. Paulo, ele declara assim para a igreja, olha pessoal, presta atenção, eu plantei, Apolo o quê? O outro, regou. Mas, aí eu grifei na minha Bíblia, quer grifar aí na sua Bíblia? Mas o crescimento veio de Deus. Que alguém diga glória. Você entende que eles estão falando, que Paulo está falando à igreja? O crescimento veio de Deus. Mas ele plantou a palavra, ele plantou a semente, Apolo regou. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer em relação à nossa vida com Deus. É um trabalho de plantar sementes, que são verdades, nos encher de verdades, tomar conta dessa semente, regar, porque nela em si já está essa disposição, essa genética do crescimento, mas Deus fez o crescimento, de modo que nem o que planta é coisa alguma, que ele está falando sobre a vida dos dois homens, o que representava para a igreja, nem o que rega, mas Deus, repete de novo, Deus que dá o crescimento, Deus dá o crescimento. Pastor, Deus dá o crescimento do nada? Não, nunca é do nada. Eu não entendo por que a igreja tem essa noção, essa expectativa de que Deus irá fazer alguma coisa pelo simples fato de irá fazer. Ah, porque Ele é bom. Não, até aí você não me disse nada. Deus, Ele continua bom, Ele sempre foi, Ele sempre será. Deus é bom, misericordioso, cheio de graça, cheio de beleza, mas a maneira dele agir na minha vida e na sua tem base na palavra dele. Não tem um lugar na Bíblia que diz que o homem é abençoado do nada. Também não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que o homem é amaldiçoado do nada. A bênção e a maldição têm causa. Tem algo que dá um start, tem algo que o homem faz para que aconteça. Está na palavra isso. Tanto é verdade que no Velho Testamento, Deus, sabendo que o povo tinha essa tendência a sair da presença dele, a querer olhar para o outro lado, né? A querer, sei lá, a deixar de lado os mandamentos, ou aquilo que Deus tinha pedido para que eles observassem, Deus sempre chega e fala assim, olha, eu quero propor diante de vocês agora, hein? Estou propondo a bênção, a vida, vamos dar uma lida nisso? Em Deuteronômio, capítulo número 30. Vamos lá no finalzinho de Deuteronômio, vai comigo? Quem está compreendendo, diga glória. Aleluia. Eu preciso que você tenha essa visão. E sem essa visão, nós não podemos seguir. Deus diz assim, olha, verso 15, acompanha comigo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Que proposta é essa de Deus? É que Deus está querendo fazer uma proposta de morte, de mal para as pessoas? Claro que não, Deus é o autor da vida. Agora olhem para cá, o problema é a escolha que eu faço. A escolha que o homem fez isso aí. O mundo recebeu essa herança da iniquidade. Adão escolheu comer da árvore que Deus havia dito, não coma.
Ele escolheu. Então, toda a maldição e tudo que aconteceu com eles foi porque o homem se posicionou. Você vai compreender nessa jornada com Deus, a gente tem ensinado isso aqui na igreja, você está crescendo para isso, de que a tua posição, a tua escolha vai fazer diferença numa vida que progride, que cresce, ou numa vida que fica parada e muitas vezes até regride. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não vem do nada. Ah, mas eu sou de Jesus. Ah, eu sou da igreja do pastor Elinho. Não, eu sou da igreja do pastor Fragalho. O homem é poderoso. Ah, você pode ser da igreja que for, não adianta. E, gente, não é questão do número de reuniões que eu frequento, não é o número de pessoas que eu peço para orar. 6 horas por mim, eu crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tudo isso aí tem o seu, vamos dizer assim, a sua área de ação. Mas eu quero te dizer que Deus estabeleceu para que a nossa vida, ao longo dos anos, que a nossa jornada com Deus é longa, diga glória, ao longo dos anos nós possamos ver uma vida que cresce, uma vida que progride, uma vida que é estabelecida, uma vida abençoada. E o inferno não pode tirar isso de você. Muito legal. Amém, amém. O anjo já tocou um violão lá, gostou. Vamos continuar aqui. Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E aí Deus diz assim, se, grifa aí, se, diga se, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos. Então não são os meus caminhos, o caminho é de quem? Dele. Guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, aleluia! Multiplicação, você viverá no X da multiplicação. E o Senhor teu Deus te abençoará. Nessa terra, gente. Vamos passar para o 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu fiz uma proposta. O que é mais incrível é que Deus não torce o nosso pescoço. Olhem para cá, Ele respeita a mim e a você. Ele propõe e eu tomo a decisão. Olha que coisa. Isso aqui é honrar a nossa vida, hein? Isso aqui é valorizar o ser humano. Você escolhe o que você quer. E é claro que essa escolha é que realmente faz a diferença. Nós somos, gente, presta atenção, o que eu sou hoje e o que você é hoje, com tudo que envolve as nossas vidas, é o resultado daquilo que eu escolhi no passado. Então para pensar, se eu não gosto na minha vida hoje, foi porque eu não fiz escolhas sábias. É claro que muitas situações ainda estão por vir, eu espero muitas coisas. Agora essa semana chegou isso que eu te falei, algo tão simples, mas para mim deu uns 10 anos, mas chegou, aleluia. É claro que coisas estão adiante. Então, veja, se a proposta é escolha, eu tenho que escolher bem hoje, amanhã, depois de amanhã, debaixo do caminho de Deus, e você verá que isso aqui prevalecerá na tua vida. A bênção de Deus. Ah, nós somos especiais. Não. Nós compreendemos bem a palavra, temos claridade, temos entendimento, nós temos temor a Ele. Então está escrito lá, escolhe, olha Deus, então vamos voltar a ler. Os céus e a terra, verso 19, tomo hoje por testemunha contra ti que eu te propus a vida e a morte. A bênção e o quê? Ah, então bênção e maldição é uma questão de escolha? É, a escolha que eu faço me levará para a bênção, para o progresso, crescimento ou para a maldição. E diz assim, e aí Deus ainda diz assim, ele ainda tem coragem de dizer isso, é muito incrível, né? Escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E como eu tenho falado sobre isso, né? Se eu tenho essa visão correta a respeito das escolhas que eu faço, saiba que por trás das escolhas que eu faço, eu estou abençoando a minha família ou o contrário. A minha família é abençoada na base da minha escolha. Isso é que é maravilhoso. Depois a gente pode dizer assim para os nossos filhos, olha, a metade aí foi por causa da minha vida, hein? Vai me agradecendo, hein? Mas não é bom isso, queridos?
Quem é que não quer ver os filhos serem abençoados no mundo doido desse? É um negócio escasso, hein? Mas Deus é quem escreveu isso. Então, olha lá. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Por isso, eu grifei isso na minha Bíblia. Depende a tua vida e a tua o quê? Fala até de saúde. Para que habites na terra que o Senhor teu Deus te deu por herança, deu aos teus pais. Então, guarde isso. Eu posiciono a minha vida debaixo do caminho, da direção que Deus tem para mim. Quando a igreja do Senhor, que somos nós, ela vai crescendo, e ela vai compreendendo que ela precisa entrar nos caminhos de Deus, na direção de Deus, na proposta que Ele tem para a minha vida, que eu não vivo uma vida isolada, que eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja, que conheço a Deus, que sou dele, mas ele não interfere na minha vida, porque eu faço a minha vida. Quando a igreja ela vai crescendo, e ela vai se abrindo em todas as suas áreas, minha vida, a sua vida, a deixar que a proposta de Deus prevaleça, ela entra no caminho do progresso. Nós vamos viver talvez anos da nossa vida com um progresso muito limitado, ou um crescimento que é meramente humano. Gente, eu quero a mão de Deus, porque quando a mão de Deus vem, é que nem broa, cresce, meu irmão. Aquela broa boa. Hein? É bom demais. O crescimento ele vem muito maior do que eu posso imaginar ou pensar. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Ele faz aquilo que eu não posso, pelo simples fato que eu me entreguei eu me posicionei a ficar com Ele. Pastor, mas o senhor está mostrando de uma maneira, isso aí é até fácil e tal. Não, essa é a consciência, é uma questão de decisão. Eu não tomo decisão porque eu estou sentindo. É uma questão de decisão, porque se você e eu, nós decidimos por Deus, haverá provas. Sabia disso? Nós vamos enfrentar. Não pense que isso aqui, quando Deus falou assim, isso é uma proposta que é algo fácil, não é. Se fosse fácil, toda a igreja do Senhor estava nesse nível. Porque envolve sacrifícios. Tem pouca gente que paga sacrifício. Uma boa parte não quer pagar o sacrifício. Então viverá com uma vida meramente sem o poder da mão de Deus fazendo crescer. Diga aleluia. Deixa eu complementar lendo essa passagem com você e contando um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 11. Fala de um homem que nós conhecemos, Davi. O rei Davi. Todo mundo conhece a história dele, lutou contra Golias, era garoto, foi ungido na sua casa para ser rei, ainda novo. Deus tinha um plano para ele, uma proposta para a vida dele, encontrou em Davi um coração que o agradasse. Nós tenhamos esse coração para com Deus, diga aleluia. E o coração que agrada a Deus é aquele que faz a vontade dele. Eu quero que você entenda que essas coisas estão aqui na palavra, estão aqui, nós temos que enxergar isso, para nós nos colocarmos dentro desse contexto. Veja bem, nós vamos ler 1 Crônica, mas marca aí com o seu dedo, vamos a Atos. Quando Deus, através do profeta Samuel, chega à casa de Jessé, instruído pelo Senhor para que ungisse um dos filhos deles para ser rei, é porque Deus viu exatamente isso que eu quero que você leia em Atos, capítulo 14, capítulo 13, perdão, verso 22, isso que está descrito aqui pelo apóstolo, por Lucas, né? E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, tirado a este está falando sobre Saul, rejeitou Saul, do qual também dando testemunho disse, olha que interessante, achei a Davi, filho de Jessé, homem o quê? Para. Essa, pastor, mas eu não sou Davi. Não. Homem segundo o coração de Deus é um homem que escolhe ser assim. Não é algo natural. Não é algo que ele escolheu. Deixa eu ver. Seria ilógico
E seria uma tremenda uma acepção de pessoas se Deus fizesse assim, poucos para me agradar e o resto para tomar paulada. Não faz sentido. Você é filho de Deus? Por que ele te colocaria de lado e botaria um outro que só agradasse a ele? Porque o homem, segundo o coração de Deus, é o homem e a mulher que agradam a Deus, que decidem andar com ele. Eu decidi. Eu não estou sentindo nada, pelo contrário, estou sentindo tudo ao contrário, mas eu decidi ficar com ele. É uma decisão. Se eu não tivesse decidido por Deus, a minha vida hoje não chegaria aqui. Se algumas coisas no meu passado eu não tivesse decidido por Deus que foram sacrificiais, hoje eu não estaria aqui, não teria uma família abençoada. Deus uma vez me falou sobre isso numa situação da minha vida, que se eu não tivesse tomado aquela decisão que Ele me pediu, hoje eu estaria fora da igreja. Ele tinha me falado, naquela época você estaria fora da igreja, e aquilo tudo que aconteceu na tua vida ia ser só um sentimento de passado. E ainda me falou assim, você estaria na boca do inferno. Decisão. Então aqui está falando, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E que homem é esse? A definição do homem que é o coração de Deus é o homem que fará o quê? A vontade de Deus, a minha vontade. Um homem que me obedecerá, um homem que terá prazer nos meus mandamentos, um homem que vai escolher sempre pela minha palavra. Esse é o rei Davi. Ah, mas eu não sou Davi. Não, nós somos. Eu sou Elinho, Nélio, você, o teu nome, Paulo, né? Reinaldo, tá? Tem um nome, eu tenho um nome. Decidi andar com Deus, então acontecerá a mesma coisa. Ele enxergou um homem, é isso aí, esse garoto aí. Ele sabia Deus ao longo da vida, ele percebia, e Davi ele fez isso, ele tomou muitas decisões, até chegar a esse momento aqui de então 1 Crônicas capítulo 11, e não foi fácil a vida dele. Não pense que chegou aqui, que maravilha, que verso maravilhoso. 1 Crônicas 11, verso 9 diz, ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos, o quê? Davi não poderia crescer se Deus não estivesse com ele. E eu digo para você que Davi não poderia crescer se Davi não tomasse a decisão de ficar com Deus.